Tudo bem, pessoal? O meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para a gente debater um pouquinho sobre a trigonometria. A palavra trigonometria deriva de outras três palavras gregas. Tri, que significa três, gono, que significa ângulo, e metria, que significa medida. Então, por definição, a trigonometria é a ciência que vai estudar os ângulos e os lados de um triângulo. As aplicações da trigonometria são as mais diversas possíveis, seja no piso do nosso banheiro, em rampas, escadas, no salto de nadadores, no pouso na decolagem de aviões, a trigonometria sempre se faz presente. De maneira geral, no ensino médio, no ensino fundamental, quando começamos a trabalhar com a trigonometria, somos apresentados a conceitos já prontos, como seno, cosseno, tangente, cotangente, e não temos uma demonstração clara de como esses conceitos surgem e quais as relações existentes neles e como provar essas relações. Dessa forma, sabendo de onde esses termos vêm e como eles estão relacionados, você vai entender de uma vez por todas as suas funções e relações e não vai precisar decorar fórmula nenhuma para os seus vestibulares. Você vai entender o conteúdo e vai conseguir construir geometricamente todas as funções. Ficou animado? Então vamos lá! Para a nossa primeira aula, a gente vai entender de onde vêm as funções seno, cosseno e aquela relação super famosa que envolve o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, a soma deles resulta em 1. Então, para começar com a trigonometria no geral, mas também para o seno e para o cosseno, eu vou desenhar um círculo. Esse círculo aqui, ele tem raio 1. Nesse círculo, eu vou traçar uma semirreta, qualquer, que intercepte ele em algum ponto. Aqui é o pontinho. Lembrando que o raio dele é 1, então eu vou marcar aqui. Se a gente olhar para essa semirreta, ou para esse raio 1 aqui marcado em roxo, que fica mais visível, com o eixo X, o eixo horizontal, a gente vai ver que existe a formação de um ângulo aqui. Eu vou marcar esse ângulo e vou chamar ele de X. Por que X? Porque no momento ele não importa. Ele é só um valor. Só que olha só que louco. A gente tem um segmento, a gente tem um ângulo e a gente tem um círculo. A gente ainda não tem triângulo, que é o objeto de estudo da nossa aula. Mas e se eu traçar agora uma reta que saia desse ponto de interseção e cruze o eixo horizontal de um modo perpendicular? E eu vou chamar essa reta de seno de x. Simples assim. O nome dessa reta, desse segmento de reta vai ser seno. Do mesmo modo, se eu traçar um segmento que saia da origem, intercepte o seno e fique sobre o eixo horizontal, eu vou ter outro carinha. E esse carinha é o cosseno. Então, olha só. A partir desse segmento, que é o raio do círculo, que mede 1, e desse ângulo x, eu consegui construir um triângulo. E eu dei para esse triângulo, para os catetos desse triângulo, o nome de seno e de cosseno. Nesse momento, a gente já tem muita informação sobre esse triângulo. A gente sabe que ele tem um lado que mede x, um lado que mede cosseno, um lado que mede seno. Outra coisa que a gente sabe também é que ele é um triângulo retângulo, e quando nós traçamos esse segmento, esse cateto seno, a gente traçou ele perpendicularmente. Vamos marcar aqui um ângulo reto. E o que a gente tem aqui é um triângulo com um lado medindo 1, um cateto medindo seno e um cateto medindo cosseno. A gente sabe que ele é um triângulo retângulo e que ele tem um ângulo x. Outra informação super importante que a gente pode deduzir desse desenho, dessa figura, é que este lado aqui é a hipotenusa do triângulo. Porque afinal, se esse lado mede 1, significa que esse lado é o maior do triângulo. Porque tanto o cosseno quanto o seno, esses catetos, eles são menores que 1. E, por definição, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Se a gente lembrar daquela famosa fórmula, aquele famoso teorema que a gente aprende na escola, o teorema de Pitágoras, que um cateto ao quadrado somado ao outro cateto ao quadrado resulta na hipotenusa ao quadrado. Só que, aqui no nosso triângulo, o nosso cateto mede seno e o outro cateto mede cosseno. Então, o que a gente tem é seno ao quadrado de x, que é o nosso cateto, cosseno ao quadrado de x, que é o nosso outro cateto, resultando em 1 ao quadrado. Também conhecido como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aqui a gente tem a fórmula mais famosa da trigonometria já demonstrada para vocês. E aí, você já sabia dessa relação do teorema de Pitágoras com o seno, cosseno e a hipotenusa? Se não sabia, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante e as outras relações existentes no triângulo. Não perca!